Pai dos seus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, né? Nós iremos hoje falar, nós teremos 2 dias, né? Nós teremos hoje e amanhã, segunda e terça. Hoje nós iremos dar uma introdução sobre doenças da alma, como tratar, como curar, como investigar numa perspectiva bíblica. Isso que é importante. Perspectiva bíblica. Nós iremos usar um pouco da psicologia, mas o fundamento aqui é totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Aqui alguns textos da Bíblia, nós iremos usar daqui a pouco para falar sobre esse assunto. Esse assunto, para alguns é meio chato, né? Para outros é interessante, para outros é neutro, né? Mas eu vou falar algumas coisas aqui que nós iremos meditar um pouco sobre esse assunto. Hoje eu queria falar, só vou falar hoje. Hoje nós iremos falar sobre alguns assuntos. Conflitos internos. Coloquei aqui conflitos internos. Projeções, que vai ser o que eu vou falar daqui a pouco. Ansiedade e depressão. Amanhã nós iremos falar sobre sexualidade, família e perdão. Perdão vou deixar por último, porque é mais expansivo o assunto. Eu posso até falar um pouco sobre isso hoje. Mas amanhã é sexualidade mais a fundo. Problemas de sexualidade. Os irmãos que têm aula comigo aqui saibam, já sabem disso, né? 2 problemas que assolam hoje algumas igrejas. 2 problemas. Primeiro, falta de amor e empatia. E segundo, problemas de sexualidade. Muito crente cai por causa de traumas e problemas de sexualidade. Um monte de crente cai por causa disso. Ou caiu com alguém, ou adulterou aqui, ou masturbou ali, ou teve problema lá, aí conseguiu vencer aqui. Outra coisa nós iremos falar hoje, que vai ser muito importante. Eu dei uma pincelada aqui em algumas aulas que eu falei aqui com os irmãos. Nós iremos falar 2 assuntos interessantes aqui hoje. Os conflitos internos, vou dar para dar uma iniciada. Os conflitos internos, eles são gerados através de vários problemas, né? Nós sabemos que tudo isso começou por causa do pecado, né? Do pecado de Adão. O primeiro problema que Adão teve quando pecou foi medo. Quando Deus foi atrás de Adão, ali atrás ele ficou atrás da árvore, e Deus perguntou para ele: por que estás aí atrás? E ele respondeu: ouvi a sua voz e temi, tive medo. O medo, ele é pai de muitas doenças da alma. O medo, ele é pai de muitas doenças da alma. Inclusive, o medo, ele produz ansiedade e depressão. Adiantando um pouco aqui, hoje em dia, um dos maiores problemas da psicologia hoje em dia é problemas de pânico, que são gerados pela ansiedade. Todo problema de pânico, a maioria deles são gerados pela ansiedade. Ansiedade patológica, não ansiedade que nós temos às vezes. Às vezes o crente, o humano, tem que ter um pouco de ansiedade. Normal. Você vai pregar, fica com a barriga meia, igual eu estou aqui um pouco nervoso, isso é normal. Isso impulsiona a gente. Quando a gente vai dar aula pela primeira vez, o primeiro beijo na escala da felicidade está na escala 9, pra você ter uma ideia como é importante o primeiro beijo. É mais importante que a primeira relação, porque é mais puro, inclusive. E o primeiro beijo e tal. Então a ansiedade, ela é, hoje em dia, muito importante. Só que tem a ansiedade normal e tem a ansiedade patológica. Esse é o problema. O problema da ansiedade é a pessoa querer ter o controle e não consegue. A depressão é o contrário. A pessoa quer entregar, quer jogar e não consegue também. Ela se entrega ao problema. Medo também gera depressão, inclusive depressão. A ansiedade é o medo da pessoa não conseguir aquilo que ela quer. Então ela fica ansiosa. Ela quer ter o controle e não consegue. A depressão é o contrário. A pessoa tem medo. E já o medo já se instala de uma forma que ela se entrega. Estou entregue. Pode vir que eu estou entregue. Ela se rende. E tem crentes, inclusive na igreja, que tomam 8 remédios por dia para eles conseguirem dormir e acordar. E ficam 3 meses na cama. Emagrecem 20 quilos. Igual eu já atendi alguns irmãos assim, algumas irmãs assim. Emagrece 20 quilos. Tem problema de ansiedade. E também tem problemas graves de depressão.
A depressão, ela é gerada pela imagem que nós temos de nós, que eu falei aqui de projeção. Como eu falei para os irmãos, eu falei no livro, e uma das frases do meu livro, no começo ali, é o seguinte: um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, um dos maiores problemas de relação com Deus que nós temos, é que nós projetamos uma imagem nossa para Deus, e essa imagem, às vezes, traz problemas. Era para ser o contrário, porque o nosso paradigma de imagem não é a gente, é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos um paradigma de imagem. Quando eu tratei de algumas pessoas com problemas emocionais, elas tinham um problema de imagem com ela. E 70% desses problemas foram criações de fantasias que elas montaram. Se você perguntar para ela quem disse isso, ela não vai se lembrar. As prisões que nós temos em nós mesmos, elas são feitas por nossas próprias essências. Isso é incrível, mas é verdade. As grades que você pega na sua mente, as armadilhas da mente, igual a fala do Tucuri, quando você toca naquela armadilha, os principais problemas que tem lá são nós mesmos que geramos. Por causa de fantasias, erros de olhares. Eu falei para os irmãos aqui que às vezes os problemas não são as coisas em si, é como nós olhamos para elas. Como você olha para a vida, como você olha para uma frustração, por exemplo. A frustração, ela é frustração, mas às vezes depende de como você olha para ela, como você olha para a sua vida, como você olha para si mesmo, qual é a imagem que você tem de si, é boa, é ruim, é mais ou menos. E pegamos essa imagem distorcida e olhamos para Deus com essa imagem. A nossa lente se torna ou a depressão ou a ansiedade, por causa das projeções. E isso vai gerar conflitos internos. Igual fala em Romanos capítulo 7, por exemplo. Paulo fala de conflitos internos. Existe conflitos internos? Existe. É natural ter? Natural ter. Todo homem tem um conflito interno. O problema é quando ele perde o controle do conflito. Todo crente fica fraco. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Davi ficou assim. No Salmo 38, vamos ler daqui a pouco. Moisés ficou assim. Conflitos vão existir. Os maiores homens da Bíblia, que foram usados por Deus, tiveram grandes conflitos. Jeremias, por exemplo, igual eu falei para os irmãos de Jeremias, que quis entregar os pontos, mas ele viu que o chamado era tão grande na vida dele. Quando o crente é chamado por Deus, esse chamado faz parte da sua personalidade. Ele não consegue mais soltar daquilo. E ele se funde com o chamado. E ele não se olha mais se não for através do chamado. Mas os problemas são tão grandes emocionais que às vezes ele emperra em muitos assuntos e bloqueia. Porque às vezes o crente cai, porque ele tem um conflito aqui. Um é o eu real e o outro é o eu ideal. O eu real é o que ele é hoje, o que ele se produziu hoje. Só que a igreja projeta um eu ideal, que seria no caso de Jesus. O problema é o seguinte: tem muito crente que quer ser igual a Jesus, mas não é dessa via que nós iremos conseguir. É diferente. Para nós chegarmos até Jesus, precisamos primeiro aceitar quem nós somos, que é o princípio do arrependimento. O problema da ansiedade é que a pessoa não aceita, ela não quer, ela segura, eu não aceito depressão alta, eu não aceito diabetes, eu não aceito que o tempo não passe logo. Ela entra em fervulhando, em uma volúpia de emoções muito grande, e ela não segura aquilo. A depressão é o contrário, ela aceita tudo e libera tudo. Eu sou isso, eu sou fraco mesmo, eu sou horrível, eu sou feia, eu sou anorexa, eu sou diléxica, eu sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa rejeitada, e tudo isso monta o que ela é. Nós somos uma mistura de vários conceitos sobre a vida, de vários resultados sobre a vida, de vitórias e derrotas. Você junta isso e dá o que você é hoje. A derrota, ela é derrota, mas a derrota, ela depende de como você olha para ela. A frustração, ela mata muito crente. E foi uma das coisas que deixou Elias balançado. Elias não ficou só com medo de uma mulher. Se você pegar o contexto histórico de Elias, ele também ficou com medo de Isabel, tudo bem. Só que Elias ficou frustrado, porque ele enfrentou um monte de profetas
400 de Baal, 400 de Azera, e ele fez um grande rebuliço em Israel, conseguiu enfrentar o rei sozinho. O rei disse para ele: de quem é essa palavra? Ele falou: é minha. De acordo com a minha palavra, não vai chover aqui durante 3 anos. E atingiu o Deus de Acabe, que era Baal. Ele fez tudo isso. O Monte Carmelo, o desafio do Monte Carmelo, venceu o desafio, que Deus usou ele bastante. Quando acabou aquilo, não teve muito resultado em Israel. E ele ficou frustrado. Espera aí, eu fiz tudo isso e nada aconteceu? E aí uma mulher vem me ameaçar? Eu vou embora. Não sou melhor que os meus pais. E ele foi para a caverna. E eu pergunto para os irmãos: Davi também foi para a caverna. Tem pessoas que se escondem na hora do medo. Adão foi assim. A caverna de Adão era a árvore, ficou atrás da árvore, vamos esconder. O lugar de se esconder é em Deus, não é no medo. Mas o medo, às vezes, ele abraça a pessoa e fala: pode ficar aqui, aqui é o seu lugar. Já que você não tem força mesmo, as prisões estão montadas, fica aqui. A prisão que o homem faz é medo, culpa e acusação. O medo pega a pessoa, coloca a pessoa naquele lugar. A culpa vem sobre a pessoa fica pesada. A culpa tira as forças da pessoa. E depois, por último, chega um grande flagelador, chamado acusação. E flagela a pessoa a todo momento. É assim a depressão. Também a ansiedade. Mas a depressão é mais pesada. Quando a pessoa tem problemas com o seu ego, e tem problemas consigo mesmo ou com o irmão, ele vai ser flagelado pela culpa e pela acusação. Você não vale nada. Você não presta mesmo. Você não é pregador. Você é rejeitado mesmo. E aquilo vai transformando num furacão muito grande dentro da alma da pessoa. Irmãos, essa palestra aqui não é teológica. Essa palestra aqui é para mudar o coração do crente. Para mudar a alma do crente. Nós estamos aqui para tentar nos olhar melhor. O crente que se arrepende e aceita quem ele é, se olha melhor. Tem uma ideia melhor de quem ele é. E quando ele tem essa ideia melhor, ele consegue enxergar melhor Jesus na vida dele. Não tem como você chegar perto de Jesus se não for pelo arrependimento. E o arrependimento causa quebrantamento. Crente que não tem experiência de quebrantamento nunca foi crente. Nunca foi crente. Porque o quebrantamento desmonta a pessoa. E Jesus refaz novamente. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Pegar os cacos de vidro que caiu no chão e colar ele passo a passo de novo. Com uma nova perspectiva de olhar. É assim que trabalha o arrependimento. Ele quebra a pessoa e faz de novo. E é como Davi fala no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele falou isso por quê? Porque ele queria um coração novo. Tem muito crente que vem do mundo às vezes, se converte e tem muita coisa que ele não deixou ainda. Porque Jesus só entrou no quarto, quer dizer, só entrou na cozinha e na sala. No quarto ele não entrou ainda. Falta entregar o baú para Jesus. E esse baú não foi entregue ainda. Tem muito crente, numa linguagem figurada, que tem um inferno existencial dentro dele ainda. O inferno existencial é terrível. O que se encontra no inferno? Coisas ruins, coisas que machucam a gente, coisas que deixam a gente para baixo, que desanimam a gente. Todo crente, numa linguagem figurada, às vezes tem um pouco de inferno dentro dele, um pouco de emoção ruim, que às vezes flagela o ego, ataca o ego. Foi assim com Paulo de Tarso. Deus levou Paulo de Tarso ao terceiro céu. E depois Deus falou: agora você vai, vem aqui que a gente vai mostrar para você um outro plano agora. Você vai no terceiro inferno. Não está escrito lá, mas ele foi jogado. Quando Deus deu para ele aquele espinho na carne, agora, meu amigo, é o seguinte: você vai ter que conviver com isso. Mas Senhor, tira isso de mim. Não sabemos o que era aquilo. Se era doença, se era algo que ele tinha. Uns falam que era as pessoas que ele matou, inclusive Estevão. Outros falam que era doença. Não interessa muito bem. O que interessa é o que isso que ele tinha, esse espinho simbólico que ele tinha, flagelou ele muito.
Ao ponto de ele entregar os pontos: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, tira isso de mim. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. E é interessante notar que esse flagelo que ele recebeu trazia para ele fraqueza. Aí Deus falou, aí ele escrevia no texto: pelas fraquezas eu encontro fortaleza através de Deus. Por quê? Porque Paulo tinha uma ideia e ele reconhecia as suas fraquezas. O crente que reconhece as suas fraquezas, ele tem meio caminho andado para a salvação, meio caminho andado. Porque aí é só ser levado pelo Espírito Santo. Agora eu vou te conduzir até o céu, porque você sabe quem você é. O crente que reconhece as suas falhas, os seus medos, os seus problemas, as suas cavernas. E eu pergunto para os irmãos: o que tem lá na caverna, irmão, que é tão reconfortante para o irmão às vezes se esconder lá? O que tem na caverna? E às vezes o crente fica meio que na luta: eu não consigo chegar até aqui, eu estou aqui ainda. Mas é para você estar aqui mesmo. O plano de Deus é que você fique no real. Porque quem vai te levar ao ideal é o Espírito Santo, através de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. As emoções, quando são mal conduzidas, quando são desordenadas, elas se transformam em grandes problemas para a gente. E uma dessas questões se chama concupiscência. Concupiscência significa desejos desordenados. Todo crente, eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Hoje não interessa muito, mas todo crente é levado pela via do desejo, inclusive na sexualidade. E isso é um problema muito grande para a gente hoje em dia. O desejo, ele é uma figura de uma falta. Quem deseja tem falta de alguma coisa. Quem deseja tem falta. Falta do quê? Isso aí a gente vai falar amanhã. Mas é só para deixar os irmãos pensando do que às vezes nos incomoda. O que nos incomoda. Dá uma olhada no Salmo 38 para os irmãos, para a gente já sair um pouco da introdução. No Salmo 38, quero ler alguns versículos para os irmãos. Irmãos, no dia que vocês forem aconselhar alguém, no dia que vocês forem falar com alguém, no dia que vocês forem falar com alguma pessoa, primeiro, saibam, ou pelo menos tentem saber dos seus problemas. Ninguém que aconselha o outro, se não tiver consciência de si, não é apto para aconselhar ninguém. Crente que só olha para o lado dos outros e não olha para si mesmo, esse não é apto para ser conselheiro. Não é apto. Nem para ser crente. O arrependimento, ele já é automático, ele causa autorreflexão no crente. Ele já se mergulha para si mesmo. É automático. Eu conheço alguns crentes que querem aconselhar, mas só quer ver o dos outros. O dele, não, eu não tenho problema. Você tem problema. E outra, Jesus, ele vai o quê? Trabalhando na vida do crente, trabalhando. Tem dia que ele mexe numa culpa, tem dia que ele mexe numa mágoa, tem dia que ele mexe no rancor, e Deus vai trabalhando. Tem muito crente que trabalha também através da vida do remorso. O remorso é horrível. O remorso vem da questão dos bois que ficam regurgitando, que ficam remoendo aquilo que comem e não conseguem digerir, demora muito tempo para digerir. Assim é a via do perdão. Assim é a via do perdão. Quando você não consegue digerir aquele problema, quando você foi derrotado naquela eleição, ou quando você foi mal respondido pelo pastor, ou quando a sua mãe te feriu, ou quando o seu filho te feriu, ou quando o pastor não olhou para você, quando você queria que ele olhasse, isso causa frustração. E depende de como você olha as coisas. Aquele emprego que você queria e não conquistou, aí você começa a jogar as culpas em Deus. Deus é o errado, Deus não me viu. A murmuração é uma doença muito grave hoje em dia. A murmuração. A murmuração causa amargura. A amargura causa ressecamento de alma. E ressecamento de alma causa morte espiritual.
igual fala Hebreus, da raiz de amargura. Aonde está a raiz de amargura? Tem em vários lugares. Irmão, não é fácil você ser moldado por Deus. Por quê? Porque quando Deus vai moldar o crente, Ele mexe nas dores, Ele mexe nas feridas, Ele mexe em lugares que você não queria que Ele mexesse. É por isso que dói. A pior escola que existe é a escola da dor, porque ela faz crescer, mas dói também. Dói. E o que eu estou falando aqui, os irmãos, o meu objetivo é que você tenha uma ideia reflexiva de quem você é. E se não tiver uma ideia, é preciso começar a ter. E uma das vias que nos leva a isso se chama oração. A oração nos leva a nós descermos no mais profundo do nosso coração. Eu conheço crentes que não conseguem orar direito sozinho. Porque quando ele começa a orar sozinho, ele não consegue ficar. Não consegue. Tem crentes que tem problema de pânico, não consegue ficar sozinho em casa. Precisa de alguém lá em casa para estar com ele. Ele não consegue ficar sozinho. Quantos crentes o pastor deve atender, também, os irmãos são pastores. Às vezes tem problemas que a gente pega na igreja e a gente, meu Deus do céu, da onde veio isso? Da onde veio esse problema? Pessoas com problema eu conheci uma irmã um dia, que ela tinha um problema de perdão, ela não conseguia perdoar, e estava 20 anos carregando aquilo, 20 anos carregando aquilo. E outra, esse problema que ela teve foi cair para a sexualidade. Quando ela casou, não conseguia ter relação com o marido, porque ela fazia projeções, e aquilo bloqueava ela. Irmãos, um homem trabalha pela vida da simbolização do que as coisas representam para ele. Às vezes uma cadeira para você representa uma coisa, às vezes para a irmã é outra. Às vezes uma derrota para você é uma vitória, você vai aprender e vai tentar lutar de novo. Mas às vezes para ela, para mim, uma derrota é o cúmulo, é o fim. Quando a pessoa tem uma derrota, às vezes, ela começa, o passado vir à tona tudo de novo. E ela começa a juntar tudo aquilo que era ruim, e ela, mais uma na minha coleção, mais uma derrota, vou colocar aqui. E isso é fruto da imagem que ela tem de si mesmo. A Bíblia fala em Tiago, que se um homem que serve a Deus, e pratica as palavras de Deus, é como se um homem que olha para o espelho. Agora, aquele que pratica e não pratica a palavra de Deus, e olha para o espelho, não sabe quem é, não sabe quem é, e se perde pelo vento, depois some. Vamos ler aqui um Salmo, Salmo 38. Esse aqui é o Salmo de Davi, quando ele estava muito angustiado. Salmo 38 diz o seguinte: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos, por causa dos meus pecados. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. No versículo 2 aqui ele fala sobre flechas. Essas flechas é um pouquinho que na hermenêutica, uma ideia teológica, ela tem o mesmo efeito do espinho de Paulo lá em 2 Coríntios 12, o mesmo espinho. Causava problemas, feridas, e ficavam ali. O problema das feridas, irmãos, é que elas não são curadas do dia para a noite, e elas começam a mexer no nosso comportamento. No nosso coração, por exemplo, coração, eu falo coração como mente. A nossa mente, por exemplo, as coisas que mais nos deixam problemáticas e alteram nosso comportamento estão aqui, ó, no fundo. Quando a Bíblia fala de limpos de coração, no Sermão da Montanha, aqui é um dos que eu ia ler, do Sermão da Montanha, quando a Bíblia fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ali não é só os limpos por causa da impureza, é também pessoas que são extremamente sinceras consigo mesmo e com Deus.
Pessoas limpas é igual um rio, quando você olha, você consegue ver o fundo dele. Você fala, esse rio é limpo, por quê? Eu consigo ver o fundo desse rio. Quando a Bíblia fala de limpos de coração, fala de irmãos também que são limpos perante Deus e conseguem deixar Deus olhar tudo que elas têm. Igual fala o Salmo: esquadrinha meu coração, Senhor, esquadrinha minha alma. É a mesma coisa dessa questão aqui de Davi está falando. Davi, ele se abre muito aqui no Salmo 38, demais. Ele se abre ao ponto de mostrar os seus piores medos. E ele chega no versículo 8 aqui, ele chega a falar o que está acontecendo. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ele fala que está fraco. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus, tem a humildade de falar: eu estou fraco, eu não consigo ir além, eu não consigo dar mais um passo, eu preciso de Deus para curar minha alma. Eu preciso que Deus pegue na minha mão e me carregue. Eu preciso que Deus fale comigo, que Ele me diga o que eu tenho que fazer, que confirme quem eu sou. Às vezes precisamos disso. Tem pessoas que às vezes precisam ser confirmadas de quem elas são, e é através do outro, e às vezes através do grande outro que é Deus. Às vezes o próprio Deus precisa falar: Alan, você é comigo, e Deus vai te abençoar, e você vai ser um homem de Deus. Às vezes precisamos disso, porque faltou um pouco de afirmação em outras questões da nossa vida. A depressão tem esse problema. Pessoas que têm problema de autoafirmamento, elas não conseguem ter uma identidade segura daquilo que elas são. Então elas são desestruturadas. Elas vão caindo e elas caem aqui, ó, na depressão. Quando vocês também forem aconselhar alguém, porque aqui é tanto para aconselhar como para a gente entender quem a gente é. E nós pegamos muito isso na igreja. Pessoas que têm problemas consigo mesmo. Eu sou uma péssima mãe. Meu filho virou um drogado porque eu não consigo ser uma mãe de verdade. Ah, eu sou um péssimo pai. Não consigo nem ser crente. Isso são problemas de imagem. O meu pastor não gosta de mim. Esses problemas que a pessoa fala são problemas de imagem que elas têm com elas mesmas. E isso está cheio nas igrejas. Pessoas à base de Rivotril, porque são muito ansiosas, demasiadamente ansiosas, querem ter controle de uma situação e não tem. Irmão, se não tem controle, solta. Deixa Deus ter controle na sua vida, igual fala Pedro: lançai toda ansiedade nas mãos de Deus. Lançai, precisa soltar. Perdão vem da palavra perca, que significa soltar. Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos ali significa soltar também. Solte-se, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar na sua vida. Esse mundo que a gente vive hoje aí, pastor Antônio, esse mundo que a gente vive aqui, cheio de consumismo, irmão, cheio de capitalismo, precisamos ter isso para comer, precisamos ter aquilo para ser alguém na sociedade, precisamos ter aquilo. Isso vai deixando uma geração doente também, porque elas querem ter, e às vezes não conseguem ter aquilo que elas querem, e isso causa um grande problema. A ansiedade causa esse problema, e nós às vezes estamos encurralados, porque às vezes é questão de sobrevivência. As doenças da alma, irmão, eu estou falando de duas aqui, mas essas duas aqui, elas geram um monte de doenças. Elas também são aqui, ó, eu ideal e eu real. É esse problema: quem eu sou? Será que eu consigo ser crente de verdade? Ah, eu não consigo ser. Aí põe uma máscara. Você é crente na igreja você é crente. Chega na igreja, dá uma de crente às vezes, não porque ele é falso, porque ele quer inserir no meio do cristianismo, no meio evangélico, ou quer inserir no meio espiritual, e falta ele entregar algumas cargas. Só que ele não solta aquelas cargas que ele tem, e ele coloca aquela máscara. A máscara é como se fosse: eu vou mostrar aquilo que eu não sou, para tentar ganhar tempo, para vencer de verdade. Só que não é assim.
Chega uma hora que ela pesa, ela fica pesada. Aí você põe rebocos, maquiagens, porque falta arrependimento, falta um monte de coisa. Chega em casa, você tira aquela máscara pesada e põe ela em cima da sua cama. Igual eu conheço muitos irmãos aí que batem na mulher em casa. Chega na igreja uma coisa, chega em casa bate na mulher. Conheço um monte de irmão assim da igreja. Pega aquela máscara, sou crente, pregador da igreja. Chega em casa, bate na mulher ou xinga a mulher. Traição, irmãos, não é só adulterar, ter relação com o outro, não. Existem vários tipos de traição e de adultério, vários tipos. Caio Fábio fala que sexo sem amor já é um adultério. E é verdade, é pesado, mas é verdade. E nas igrejas, problemas de relacionamento são um monte. Um monte. Por quê? Falta algo que é primordial na igreja. E eu falo para os irmãos aqui e vou repetir. Não é, hoje em dia a igreja tem muito dom, mas pouco fruto. O fruto, ele tem que sobressair sobre os dons. Porque é o fruto que vai te confirmar quem você é. E pela fé, você vai ser confirmado por Deus. Porque dom não salva ninguém. Edifica a igreja, só que não salva ninguém. E principalmente, hoje em dia, nas igrejas, o que mais falta é o ápice do cristianismo, que se chama amor com entonação ágape. Sem isso não tem cura. Sem isso não tem cura. O bálsamo de Gileade só faz efeito se tiver amor ágape e arrependimento e coração quebrantado para Deus fazer a obra. Tem crente que não chora há anos. Por quê? Não consegue se quebrantar perante Deus. Tem crente que não consegue orar mais, está travado quando ora. Ele só ora na igreja, né? Ah, Senhor, abençoa, faz a obra, um monte de coisa. Chega em casa e não consegue orar porque trava. Ele trava na hora de orar. Não consegue descer no coração, porque o coração está entulhado de um monte de problemas. Tem crente que tem lixo interno e às vezes passa para os outros os lixos que ele tem. Murmuração, ele contamina outro com murmuração. Ah, aquele pastor não vale nada. Aquele pastor é assim, ele tem problemas com ele de rejeição e passa para o pastor. Isso se chama projeção. E depois contamina o irmão do lado. Ah, não serve. Ah, aquela irmã lá canta muito mal, Deus me livre. Isso são problemas que ela tem com ela mesma e joga em cima dos outros. Quem tem amor não tem problema. A irmã pode cantar mal, mas se ela louva a Deus, Deus vai abençoar ela. A pessoa depende do olhar dela para ser purificada por Deus. É por isso que Jesus fala das portas que são os ouvidos e os olhos também. Como a gente olha o mundo, é como a gente é também por dentro. Mesma coisa. Tem irmãos que às vezes o dia está lindo lá fora. Que dia horrível. Ele tem problemas com ele. A entonação que ele fala do dia que está feio lá fora é como ele se olha por dentro. E se colocar ele perante o espelho, ele não consegue enxergar nada além de uma imagem ruim. Aí ele pega aquela imagem ruim que ele tem no espelho e projeta para Deus. Deus, eu sou assim. Está errado. Deixa Deus quebrar esse espelho e mostrar quem você é de verdade. Um homem arrependido por Deus. Aleluias. Falta isso. Tem muito irmão, eu conheço um monte de irmão assim. Como você é, irmão? Deus me ouve mais. Por quê? Porque eu sou um lixo. É o reflexo do espelho. Eu sou um lixo, eu não consigo pregar. Minha mãe não gosta de mim, eu não consigo fazer nada. Eu vou embora da igreja. Eu vou sair da igreja porque a igreja não é meu lugar. A igreja não é o meu lugar. Então, se a igreja não é meu lugar, eu vou embora da igreja. Eu não consigo ser o eu ideal que a igreja quer. A máscara pesou em mim. Não consigo mais levar essa máscara, vou embora. Deixa Deus quebrar o espelho e remontar o espelho de novo. Deus às vezes precisa quebrar o vaso, porque dentro do vaso tem muita coisa que nem você conhece. Tem muito irmão que tem a capacidade de olhar coisas ruins dentro dele, coisas boas e não consegue enxergar. Por que vocês acham isso? Tem um monte de irmão assim. Coisas boas não consegue enxergar, mas ruim, um monte de coisa ele enxerga. Está vendo? O pastor não gosta de mim. Projeção. Às vezes tem dois irmãos conversando ali do lado, ele nem ouviu a conversa, estão falando de mim. Problema de
sugestionamento, ela fica perseguida. Isso é problema de ansiedade, também um pouco de depressão e entonação para a má imagem de si. Nos jovens, por exemplo, eu conheço alguns jovens da igreja, né, que eles têm problema de culpa por causa da masturbação. Aí não consegue largar a masturbação, aí ele cai na armadilha da culpa. E aí, quando ele olha para o espelho simbólico de si, ele enxerga o pior homem do mundo, porque a culpa ela gera um homem horrível dentro de nós. O que ela vai fazer depois? Eu vou embora da igreja, porque o meu real não está alcançando o meu ideal. Eu vou embora da igreja, eu não valo nada. E às vezes tem alguns pastores que são bons, mas são despreparados. Aí chega com o irmão desse e fala, vai orar. Não adianta só vai orar, você tem que pegar na mão dele e falar, o que está acontecendo, meu querido? Vamos andar juntos? Tem que sorrir com os que sorrir e chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Problema de sexualidade tem um monte na igreja. Casais que estão há anos sem ter relação na igreja, sem ter relação na cama. Casais da igreja estão há 20 anos casados e tem um maior tempão lá, por causa de orgulho, por causa de amor que já foi embora o amor, já foi embora a paixão, já foi embora a atração física. Aí, meu amigo, o que resta agora? Resta nós temos vergonha e não nos separarmos por causa dos filhos. E aí vamos fazer o quê? Pega essa máscara aqui e põe, tá? Eu vou pegar a minha também, que eu preciso pegar a minha. Vamos segurar uma máscara boa aqui? Essa máscara boa. Aí você põe a sua máscara, eu ponho a minha e vamos ser um casal feliz na igreja. Só que por dentro está podre. Podre. Jesus, quando veio para a terra, tinha um monte de pecador do lado dele. Ele bateu nos pecadores? Não, nos fariseus. Por quê? Por causa desse problema. Pessoas que não têm olhar reflexivo para dentro de si. Só olha para os outros. Hipócritas. Vocês lavam o copo, mas o interior está sujo. Pessoas que davam dízimo na igreja, pessoas que iam toda vez para a sinagoga, pessoas que estavam envolvidas com a igreja, mas estavam por dentro podres. Podres por dentro. Na segunda parte, eu vou falar sobre Pedro. Que aí nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas. Inclusive no Lucas 22. Que hora que é? Não tem que parar agora, senão a gente não vai conseguir girar o... Eu sabia que não ia dar tudo para falar tudo, né? Eu sabia disso. Não é verdade, irmãos? Silêncio aqui, irmãos. Para finalizar o tópico aqui, tá? Outro problema que acontece em muitas igrejas e alguns irmãos, isso daqui é também até um curso de aconselhamento, né? É isso daqui, ó. Isso aqui vem de remorso. Remorso. Tem muitos irmãos que são revoltados. Não é revoltados de pessoas bravas, valentes. Não, é revoltados de pessoas que não conseguem largar o trauma que tiveram. A gente fala nas igrejas, a igreja depende muito, irmãos. A igreja depende muito das ovelhas. E as ovelhas dependem de quem? Do pastor lá, e é lógico, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas do pastor que está pregando, dos irmãos que pregam e de como eles são por dentro. Porque perante Deus, não existe ninguém de máscara. Todo mundo é sem máscara. E Deus enxerga tudo. Tem pessoas que têm preconceito consigo mesmo. Aí fica com medo de Deus. Pelo amor de Deus. Deus é o único que pode perdoar, que pode falar com você, e você tem receio de si mesmo. De si mesmo. Pessoas revoltadas, que têm problema com os traumas e elas voltam para o mesmo lugar. É revolta, isso chama revolta. Revolta. A pessoa volta para o mesmo lugar de origem do trauma. Um exemplo? Aquele irmão que sofreu a derrota, por exemplo, ou que não conseguiu um emprego, aí ele fala que não vale nada, ele voltou de novo por trauma.
ele teve várias derrotas. Aí teve uma derrota que foi o núcleo do trauma, que gerou as outras derrotas. E esse núcleo do trauma gerou todos os traumas seguintes. Qualquer derrota que ele tem, ele volta de novo para aquele trauma primeiro. Não conseguiu remoer, não conseguiu engolir, não conseguiu racionalizar aquele trauma. Ele volta para ele de novo. Quando vai pregar, fica travado. Ele acredita piamente que não consegue pregar bem, ele trava. Ele crê piamente que não consegue cantar, e trava. Ele crê piamente que a esposa, ou que nunca vai conseguir um namorado ou uma namorada, ele trava. Por quê? Porque o trauma núcleo está comandando quem ele é. Agora, irmãos, para finalizar o tópico aqui, para tudo isso ter um pouco de sossego, nós precisamos ter coragem, igual fala Paul Tillich, a coragem de ser. E a coragem de ser, ela é ambígua. Quando Paul Tillich fala da coragem de ser, Paul Tillich fala da coragem de ser, primeiro, da coragem de ser quem você é, e depois, a coragem de você ser algo melhor. E para fazer isso, precisa enfrentar os traumas, os medos, as derrotas, tudo que a gente tem. E se não for através da via do perdão, da via do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para limpar o coração, não vai conseguir. Jesus, ele entrou às vezes na cozinha, entrou às vezes na sua sala, mas falta ele entrar no quarto e você abrir o baú. Está aqui, Jesus, o baú. Eu vou abrir. Pode abrir? Pode abrir. Cadê o estupro que você teve? Eu atendi irmãs da igreja que tiveram estupro com irmãos que eram da igreja também. E ela não conseguia engolir aquilo. Não conseguia. Até eu me emociono. Porque às vezes olha, irmãos, vocês têm que ter o feeling de saber o que as pessoas estão passando para vocês. Porque tem muita gente que fala, mas não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer uma outra coisa. E às vezes o olhar diz tudo que ela quer passar. Às vezes o movimento do corpo dela diz alguma coisa. Às vezes ela fala por defesa, por montar a sua defesa, mas não é isso que ela quer. Falta hoje irmãos na igreja que tenham coragem, arte e tenham feeling de ouvir. Ouvir. Nós falamos demais e nós precisamos ouvir mais as pessoas, ouvir o que elas estão querendo dizer. Às vezes nós precisamos abrir os nossos ouvidos para saber o que ela quer dizer. E na igreja isso é importante. Para quem fala com drogados, para quem fala com homossexuais. Eu conheço um monte de homossexuais na igreja que são sinceros, que querem servir a Deus, fazem campanha no monte, fazem campanha em um monte de lugar e não acontece absolutamente nada. Você vai falar o que para essa pessoa? Que ela vai para o inferno? É lógico que ela não pode se prostituir. Mas se ela está tentando ser sincera, irmãos, se eu que sou pecador consigo ver ela com amor, imagine Deus. Imagine Deus. Nós temos que ter, irmãos, olhos espirituais para saber o que está dentro do coração das pessoas. Essa irmã que veio falar comigo falou: irmão, eu não consigo mais viver. Por quê? Eu não consigo mais. Esse estupro que eu tive quando eu era adolescente, de criança para adolescente, até hoje está no meu coração remoendo. E foi dessa forma que ela falou: remoendo. E aí, irmãos? Você, como agente de Deus, tem que ter a empatia, porque empatia não é você se colocar no lugar da pessoa totalmente, porque é impossível. Porque você é um ser, a pessoa é outra. Empatia, uma linguagem pura, ela não existe. Agora, existe você tentar sentir o que ela sente, mas com as suas, porque não tem como você sentir o que ela sente só por ela. Você tem o seu ego, você tem sua psique, mas nós temos que tentar ao máximo tocar essa pessoa. Tocar de verdade, não é só tocar fisicamente, tocar na alma dela, para tentar destravar aquilo.
Gandhi fala que não existe coisa tão violenta no mundo hoje em dia que não seja o amor. Porque o amor, ele arrebenta qualquer cadeia de qualquer coração quebrantado. Quando o amor entra de verdade, todo mundo se joelha e fala que é real Deus, por causa do amor. Às vezes tem um irmãozinho que tem a dom de profecia, né? Prega bem, e Deus fala com um monte de gente. Às vezes aquela irmãzinha não procura aquele pregador, procura aquele irmãozinho que não prega, que está lá no cantinho, mas que ouve ela. Às vezes o seu tesouro, e são tesouros, irmãos, são tesouros. O estupro que a irmã recebeu, a maldicência que o pai falou para o filho, que o filho guardou no coração, e são tesouros que a pessoa guarda, pega o tesouro e fala: isso aqui é precioso, vou guardar no baú. Fui estrupada e não consigo falar para ninguém. É tesouro que a pessoa guarda. É um tesouro ruim? É, mas é tesouro, a pessoa guarda no baú. Aí chega uma pessoa que sabe ouvir ela e fala: eu quero te mostrar o meu baú, e posso te mostrar? Pode. Eu fui estrupada e até hoje não consigo. Dá para você dar uma olhada? Quando ela faz isso, ela se abre para Jesus. Não tem como você amar a Deus se não for pela via do próximo. Impossível. Pela via do próximo. Quanto mais você cura as pessoas, mais você cura a si mesmo. Quanto mais você fere as pessoas, mais você fere a si mesmo. É o que Jesus falava, né? Com a espada que feres, serás ferido. Então, irmãos, eu vou parar essa parte. Dá uma pausa para a gente aí. Vou voltar com Pedro para a gente. Pedro e Davi.